Gente, é o seguinte, 2 rapazes estão detidos há quase 3 meses, suspeitos de roubo à mão armada. Olha só, eles são suspeitos de terem assaltado uma distribuidora de bebidas no sítio cercado. Mas eles garantem que no dia do crime estavam em casa e tentavam provar a inocência, provar a inocência com imagens de câmeras de segurança. E o BG vai mostrar qual seria o motivo que levou esses 2 rapazes para trás das grades. A chance do esposo de Larissa acompanhar o nascimento da filha diminui dia após dia. Ela está grávida de 7 meses e o marido está preso. É ele que me ajuda com tudo. Eu estou me virando sozinha, tenho mais um neném de 4 anos. Ele também me ajuda. Está sendo muito difícil, muito. Gustavo Eufrásio Pereira, de 18 anos, é servente de pedreiro e marido da jovem. Ele e o amigo Leandro Rodrigues, de 25 anos, foram acusados de roubo por estes homens. Estão presos na casa de custódia de Piraquara desde o último dia 22 de abril. No dia 22 de abril, entre 11h30 e 11h40 da manhã, houve um roubo a uma distribuidora de bebidas na região do Sítio Cercado. O local fica a mais ou menos 4,5 km de distância da casa onde estavam os rapazes. Em depoimento, a vítima disse à polícia que na fuga os ladrões usaram um carro parecido com o do Leandro e o do Gustavo. Só que no momento do roubo, o carro dos rapazes estava bem aqui, em frente à casa deles, estacionado. E agora, as câmeras de segurança desta casa, que ficam bem na frente onde eles estavam, vão ajudar os advogados a esclarecer esse crime. Às 11h31, horário que supostamente aconteceu o crime, o carro que teria sido usado na fuga está estacionado na frente da casa de Leandro. Às 11h40, o carro continua ali, ninguém sai com ele. 12h08, Gustavo e Leandro aparecem entrando no veículo. Segundo a família, eles foram ao mercado nesse horário. 12h18, ou seja, 10 minutos depois, eles voltam para casa e são abordados pela polícia. O carro estava aqui todo momento. A gente estava em casa, estava todos nós aqui. Que eles chegou a sair 12h08. 11h30, 11h40, eles estavam aqui todo momento. E agora, enquanto isso, os bandidos que roubou lá provavelmente estão soltos, roubando mais ainda, e as pessoas que são inocentes estão presas. No horário do roubo, né, a defesa até disponibilizou para a justiça as imagens, né, do veículo que supostamente teria sido usado pelos autores do roubo, que o veículo se encontrava em frente à casa de um dos acusados, onde o veículo permaneceu praticamente a manhã inteira, e durante o roubo o veículo continuou, né, no horário do roubo o veículo continuou parado. Para o advogado, elas não souberam falar com clareza o modelo do veículo que teria sido utilizado pelos ladrões e que o método de reconhecimento dos suspeitos foi superficial. O delegado questionou ambas as vítimas ali se reconheciam, e eles só falaram assim: reconheço. Mas em momento algum foi feito lavrado um auto de reconhecimento, em momento algum os acusados estiveram em contato com as vítimas, ou seja, foi, digamos, um reconhecimento ficto. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade aos depoimentos das vítimas. O filho do dono da distribuidora estava no balcão quando os bandidos chegaram. Um chegou pedindo cigarro e o outro ficou na lateral, que é um balcão em L. E nisso eu fui pegar o cigarro. Quando eu fui entregar o cigarro, o outro indivíduo tirou o revólver, né? Já apontou o revólver para mim, já me ameaçando ali de morte. Ele confirma que os ladrões tinham características físicas parecidas com as de Gustavo e Leandro. O moreninho e um mais claro um pouco. O dono da distribuidora também foi ouvido e não será identificado. Diz que estava nos fundos da loja quando aconteceu o roubo. Fala que foi atrás dos suspeitos e que um deles atirou. E eu saí atrás deles, eles chegaram até o carro, eles tinham deixado o carro na outra esquina. E aí eles efetuaram um disparo de arma de fogo, né? Quem efetuou? Foi um elemento, eles estavam mais moreno e um branco, foi o branco que efetuou o disparo. É realmente uma situação muito complicada e cabe agora à defesa do Gustavo, né, e também do Leandro,
é tentar realmente comprovar isso à justiça. Doutora Márcia, porque eles continuam presos, né? Qual que é o próximo passo agora? Vão ter que continuar? Será até o juiz determinar que eles sejam soltos? Como é a situação deles? Porque esses rapazes juram inocência. A família diz que não foram eles. Exato. Só quem pode determinar a liberdade deles é um juiz, né? Isso é claro em qualquer situação. Então, o juiz convencido de que há algum erro, esse juiz pode determinar a liberdade. E pode também determinar a liberdade, porque eles respondem liberdade até que se chegue à conclusão se são ou não culpados. Mas essas imagens devem ser levadas ao conhecimento do juízo para que também sejam submetidas à perícia, para que veja que se o equipamento realmente estava rodando naquele dia e horário, se corresponde realmente ao mesmo momento, enfim. Porque contra eles existem apenas as seguintes situações: um reconhecimento por parte das vítimas. E é uma questão que, inclusive, vem sendo discutida, inclusive, nos processos. A gente sempre considera uma prova subjetiva, né? O fato de que eles estavam circulando com um veículo com as mesmas características do descrito pelas vítimas, né? E, num terceiro momento, que eles possuíam um valor econômico compatível com o que foi roubado naquele momento do estabelecimento. Então, isso, pelo que eu li, são os 3 elementos que se trazem naquele momento da atuação em flagrante. Mas se existem outros elementos que corroborem ou não, devem ser levados, sim, ao conhecimento agora já do juízo, porque esse procedimento já se encontra em juízo, né? Bom, eles estão alegando inocência. Agora, você viu aí na reportagem que as vítimas do assalto garantiram que os 2 suspeitos presos são, de fato, os assaltantes. Nós ouvimos o outro lado da história também. Em depoimento à polícia, um dos suspeitos disse que estava fazendo outra coisa na hora do assalto e que não teve nada a ver com a história. Veja só o que ele disse à polícia. Segundo as vítimas, o senhor teria feito um disparo em direção a eles. Não, senhor, jamais. O senhor fez disparo, é só fazer perícia na minha mão que eles vão ver que não tem nada. O senhor participou lá do roubo? Eu não participei, senhor, nem sei que roubo que ele está falando. Os caras já chegou já acusando nós já desse roubo aí. Eu tinha acabado de tirar o carro para fora de casa. E aí eu voltei na casa para pegar o celular, para ir no mercado, e já chegaram atrás já falando que nós tinha roubado, que nós tinha tirado. Perguntado se ele queria falar alguma coisa, até interessante, um pouco antes ali, o delegado que estava fazendo o oitivo, que estava ouvindo, né? O Leandro, ele dizia assim: você quer falar? Você tem o direito de não falar nada, né? Você tem o direito de não dizer nada aqui, tal, só em juízo e tal, se quiser e tal. Enfim, aquilo que o delegado sempre fala, que a senhora sabe muito bem o que é. Institucional de permanecer calado. Agora, ele fez questão de falar. Sim. Ele fez questão de falar. Aí é o seguinte, neste outro trecho, o Leandro diz que as vítimas precisam ir até a delegacia para reconhecê-los pessoalmente antes de acusá-los. E aí, vamos ouvir o que ele falou e depois quero saber da doutora Márcia, né? Será que esse reconhecimento foi feito de maneira correta? Não sei, já vamos saber. Olha o que ele disse. Tinha que reconhecer nós de perto, assim, né? Ver nós, né? Olhar nós, para ver se é nós mesmo. Porque nós tínhamos acabado de sair de casa, nós tínhamos acabado de acordar. Pode vir conhecer nós bem pertinho, senhor. A voz também, ó, pode vir ver a voz. Eles têm que vir ver a voz também, né? Pra falar que foi nós, né? Normalmente, como é que é feito, né, doutora Márcia, esse reconhecimento? Será que... Pertinho, ou seja... Dá, né? A gente vai expor a vítima ao possível autor, isso não existe. Esse reconhecimento ele é feito a uma certa distância, com um certo... Às vezes, primeiramente, um reconhecimento fotográfico, colocando outras fotos juntamente com a foto dele, para que a gente já filtre isso no primeiro momento, né? Depois, o reconhecimento visual, mas esse não é feito de bem pertinho, cara a cara, porque há necessidade de proteger as vítimas, né? E sim, com um procedimento a uma certa distância, com algum tipo de recurso, que pode ser até um recurso de filmagem, se não tiver uma sala apropriada. Ou seja, coloque essas pessoas enquanto uma pessoa está num lugar, a outra está num lugar próximo, para que não se exponha. Mas o cara a cara é a necessidade de proteger a vítima de um possível autor, né? Mas o procedimento, ele agora já se encontra em juízo, ou seja, já passou pelo Ministério Público, que já verificou se essas provas foram colhidas de uma forma correta ou não, que é uma das obrigações do Ministério Público, né? E já está em juízo. Então, havendo outras coisas a serem a serem levadas, já devem ser levadas, sim, pela defesa ao procedimento criminal deles, né?
Muito bem, doutora Márcia, a gente segue acompanhando esse caso, né? O drama desses rapazes aí. Eles alegam inocência, dizem que são inocentes, né? Que estão presos injustamente. O que se espera é a justiça. E o que se espera é que a justiça faça parte dela e que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Porque também ninguém merece ficar preso injustamente. Também tem isso também. Então tem que se agilizar isso aí para que seja esclarecido. Ah, deve? Então vai pagar. Não deve? É inocente? Tem que ser liberado. Tem que ser liberado.